Olá, amigos! Aqui eu te ensino a sair do sufoco e crescer financeiramente, para você ter poder de escolhas e realizar os seus sonhos. Eu sou Augusto Fernandes e tenho uma grande alegria em compartilhar com você esta jornada que é a 19º dia seguido. Por que falar do dinheiro? Nós escolhemos esse tema porque é fundamental para essa jornada abordarmos a temática dinheiro, entendermos como se processa, entendermos que o comportamento humano, 80% é responsável no tocante ao dinheiro, das consequências, dos resultados, e apenas 20% no tocante ao conhecimento. Isso é tão verdade que observem que mais ou menos a cada 7 pessoas no mundo, de 10 a cada 7 pessoas no mundo, não só aqui no Brasil, tem problemas no tocante às finanças, tem problemas no tocante à ordem financeira. Então, se você quer aprender sobre este assunto, fica com a gente aqui até o final, já dê aí a sua curtida, o seu like, já comenta, compartilha e, lógico, chama mais gente para essa conversa. Vamos lá. Hoje eu queria falar um pouco, hoje a gente passou o dia numa corretora, uma tarde toda, analisando investimentos, analisando estratégias, analisando o cenário político, econômico, global, fazendo estudos desde 2019 até hoje de vários comportamentos e índice e de ações naturalmente, de uma forma geral do mercado, e traçando estratégias para o ano seguinte. Isso é muito comum a gente fazer análise de investimentos com os nossos home broker, que é uma expressão muito utilizada com os corretores. E eu tive hoje o contato, o acesso a esse livro, que é um raro. Esse livro é uma biografia robusta do Warren Buffett, A Bola de Neve, porque além de ser uma estratégia usada por muitos investidores com esse mesmo nome, é também uma brincadeira que ele fez aos 8 anos. Ele foi rolando com a neve e foi gostando, que foi aumentando o volume, e ali ele conseguiu ver o mundo todo. Até ele cunhou uma frase muito interessante, eu queria que vocês prestassem atenção. A vida é como uma bola de neve, é importante encontrar uma neve úmida e uma colina bem grande. É interessante essa analogia. Para quem não conhece, o Warren Buffett é o 5º homem mais rico do mundo e tem uma fortuna aproximadamente de 104,4 bilhões de dólares. É uma fortuna notável. Ele e o Bill Gates, que são amigos, estão empatados. O resultado, como eu disse, este livro da sua biografia, que levou pela Alice Schroeder, levou 5 anos. Uma das coisas que ela disse foi assim, ele falou assim: Alice, ainda bem que é você, não se preocupe com prazo e escreva dentro do seu entendimento. E ela levou 5 anos. E ela disse que essa é a primeira grande lição que ela aprendeu com ele, foi da humildade. E isso é verdade, gente. Dos 4 bilionários que eu conheço pessoalmente, uma característica comum a eles é a humildade. Humildade é uma coisa fundamental para crescimento financeiro, para a vida com uma forma geral, mas para o crescimento financeiro, para lidar com o dinheiro, humildade ela é fundamental e muito importante. Então, hoje nós vamos abordar alguns pontos que eu acho fundamental. A gente já falou aqui, se você ainda não assistiu, procura aqui no feed, você que está assistindo aqui pelo Instagram, procura no feed, a gente já falou de hábitos e atitudes como mentalidade financeira, abundante, gastar menos do que ganha, ter reserva financeira. A gente já falou vários pontos acerca disso, mas hoje eu quero falar sobre características. Eu vou falar algumas características que a gente acha fundamental que as pessoas ricas têm, especialmente os bilionários, pessoas que têm fortuna no mundo todo. E eu queria falar a primeira característica que é fundamental: profundo conhecimento.
As pessoas ricas, os bilionários em especial, eles têm profundo conhecimento. É o caso do Warren Buffett, é o caso do Luiz Bassi, aqui o nosso Buffett brasileiro, é o caso do Luiz Alves, é o caso de tantos nomes conhecidos ou desconhecidos do grande público. Por exemplo, aqui nessa série tem até o terceiro, o Fora da Curva, que são grandes investidores ou nomes de gestores de fundos, de alguns bilionários, de alguns gestores de fundos. Esses caras são tremendamente de grande conhecimento, principalmente os gestores de fundo, né, de grandes fundos com bilhões e bilhões de reais. Esses caras têm um conhecimento profundo. O Breda, por exemplo, o Rick Breda, se você não segue esse cara, hoje ele não tem mais conta no Twitter, mas tem no Instagram. Ele é uma das aulas que eu assisti com ele, fantástica. E o gestor do fundo do Black, do fundo que ele faz gestão, o Luiz Alves, que eu até falei aqui, um homem profundamente humilde. Estava lá num dos eventos da XP, lá em São Paulo, e estava dando a aula, alguém estava dando a aula, e o Luiz Alves entra humildemente e senta no chão, um monte de bambambam, e um dos caras dando a palestra lá ficou besta. Luiz Alves, um dos grandes bilionários brasileiros, entra e senta no chão, no meio da galera. E o cara para a palestra, tem essa cena em ícone, aí quem quiser procurar, ícone, e diz assim, pô, um cara desse, bilionário, gestor de um grande fundo, praticamente ele é um dos principais acionistas do seu próprio fundo de investimento, entra pianinho, em silêncio, senta no chão, um senhor já acima dos seus 70 anos, e assim são essas galera aí, acima dos 70, octogenário. O Warren Buffett tem 92 anos, para vocês terem noção, fez aniversário recente, né, se eu não estiver equivocado. Então esses caras têm profundo conhecimento e uma humildade notável. Mas sabe o que eles têm em comum também nesse quesito conhecimento? Eles desligam a TV e abrem o livro. O Buffett, ele tem o hábito de ler, sempre teve, 6 horas por dia em média. Ele mesmo diz isso em vários documentários, em várias entrevistas. Augusto, mas isso não é comum para nós simples mortais. É verdade, comum, nós simples mortais não temos então esse hábito comum. Mas, no entanto, nós simples mortais muitas vezes maratonamos séries de 10 capítulos, de 5 capítulos, de 3 capítulos e tantas minisséries, e isso leva 5, 3, 6 horas. Tá vendo a questão de escolha? Mas a gente pode começar a ler 5 minutos por dia. Eu não gostava de ler, detestava ler. Era uma coisa que eu não gostava, lia forçado mesmo. Um dos meus mentores, o confrade irmão amigo Cajazeiras, me forçava a ler, até quando eu conheci e desenvolvi o hábito da leitura, e comecei a ler, lia pouquinho mesmo, lia uma página e depois foi lendo, foi aumentando. Um belo dia estava lendo 15 páginas, um belo dia a gente estava lendo 2 horas, um belo dia a gente estava lendo 6 horas, e acontecia isso principalmente em finais de semana ou noites intermináveis. Então, meus amigos, eles têm esse hábito de trocar a TV por leitura. Uma vez tem também esse chavão que é muito conhecido, vocês sabem, porque grandes carros como Lamborghini, Ferraris e muitos outros carros, né, mais assim exclusivos, uma Bugatti e outros carros assim, muito mais exclusivos, não passam comerciais na TV porque os seus compradores não estão lá. Tem esse grande chavão e é muito conhecido. Isso é uma grande realidade. Então ninguém é rico à toa, embora isso o Warren Buffett fala, né? Diz assim, a teoria do Balzac, né? O Balzac que diz assim, atrás de uma grande fortuna sempre há um crime. E o Buffett, já na orelhinha aqui do livro, ele fala para Alice que não se aplica a teoria de Balzac. Ele dá uma caminhada lá na British, que é a sua empresa, né? Na British, que é a sua empresa, a primeira empresa que ele comprou,
e explica toda a história, o resultado desse livro. Tá? Eu quis fazer esse en passant, só para vocês terem uma ideia. Muitas vezes o de repente não é tão de repente, é 30, 40, 50, 60 anos. Para vocês terem uma noção, o Warren Buffett compra a primeira ação com 11 anos de idade, mas a sua fortuna só começa a crescer mesmo depois dos 50. Só para a gente ter uma noção, de repente levou mais de 40 anos. Segundo, ter equilíbrio. Muitas pessoas gostam de chamar estabilidade. Particularmente eu não gosto desse termo estabilidade, principalmente no tocante ao financeiro, no tocante a carreiras. Esses dois pontos, esse termo para mim não se aplica. E aparentemente eu também não estou sozinho em achar isso. O Flávio Augusto, que é outro bilionário brasileiro, também acha isso também, concorda, a gente tem a mesma opinião. Porque a estabilidade é uma ilusão, ou você está crescendo ou você está caindo, não tem estabilidade do ponto de vista de carreira e financeira. Porque imagina, financeiramente, por pior que seja um investimento, por pior que seja a taxa de juros, o rendimento, a poupança, que para a grande maioria dos grandes investidores não é um investimento, não é uma excelente escolha de investimento, ela no máximo ela nem acompanha a inflação, muitas das vezes ela empata o zero ou fica abaixo, então ela corrige um jurinho ali. E um pior investimento você perde dinheiro, então a estabilidade do ponto de vista financeiro não existe. Então a melhor saída é o equilíbrio, eu gosto mais desse termo, porque a palavra equilíbrio pressupõe que você já arrumou a casa antes, e para você caminhar você precisa ter equilíbrio. Equilíbrio nas emoções, equilíbrio nas ações são fundamentais para você crescer e organizar-se financeiramente. É a base de tudo. Tanto é a base de tudo que para o ser humano, o primeiro passo, quando a gente fica em pé, a primeira coisa que a gente usa é o equilíbrio para poder caminhar, para poder seguir adiante na vida. O equilíbrio ele é fundamental, por isso que essas grandes mentes, esses grandes nomes de sucesso, e essas pessoas que fazem e continuam fazendo fortuna, elas têm equilíbrio, controlando as suas emoções, e elas não se deixam levar pelo momento. Terceiro, notável capacidade de fazer amigos. O Warren Buffett é o único livro que ele recomenda, que ele leu, né? Esse livro é da década de 30, do Dale Carnegie. Eu tenho aqui a versão mais moderna, né? Que aqui é na era digital, mas o livro original é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Eu tenho o original, não está aqui comigo, está na minha outra biblioteca, mas é o único livro que ele diz recomendar, porque foi o primeiro livro que ele leu, e ele tem essa notável capacidade de fazer amigos. É uma das características que a Alice destaca aqui na Bola de Neve. Porque os bilionários têm isso, eles têm uma imensa rede de network, eles conseguem alguém sempre para ajudar, para contribuir, para somar. Isso a gente viu muito profundamente no Vale do Silício. Era incrível em culturas de algumas empresas. Isso é fantástico. Então essa notável capacidade de fazer amigos, tanto é que o Bill Gates e o Warren, essa parceria, os fizeram, renderam para eles bilhões. Tanto é que hoje na atual lista da Forbes estão empatados tecnicamente. O Bill Gates também está na quinta posição com 106 bilhões e ele com 104,4, tecnicamente empatados, porque as ações oscilam um pouco para mais, um pouco para menos. Então hoje estão os dois tecnicamente empatados em quinto lugar, dado a amizade dos dois e a proximidade. E vocês verem como a influência interfere muito nos nossos resultados, que embora a gente pudesse ser assim tão próximo a tantos, né? Isso é comum também, tanto no esporte quanto em qualquer segmento. Você ter e fazer amigos para crescer financeiramente, isso é fundamental. A quarta é ter uma estratégia. Isso é importante. Existem métodos, existem corretores, consultores, pessoas que dão cursos independentes, com vários métodos que vão te levar
alguma rentabilidade, e é importante você ter cautela aqui, aos passos anteriores, naturalmente, isso que eu vou dizer é o seguinte, mas cautela para não cair em golpe, para não acreditar em rendimentos mirabolantes, para não acreditar em crescimentos da noite para o dia, para que você tenha uma estratégia mais solidificadas e que não prometa rendimentos altos da noite para o dia, porque não existem garantias, não existem. As rendas fixas, mesmo a renda fixa, ela diz assim, baixo risco, você tem lá a lâmina de qualquer investimento, de qualquer instituição séria, ela tem o que a gente chama lâmina, que é o perfil da carteira de investimento, o CNPJ da instituição, do fundo, seja do que for. Então, muita cautela quanto a isso. Então, o que as pessoas fazem, às vezes, quando não observa a estratégia, qual é o maior erro? Eu já cometi esse erro quando entrei na Bolsa pela primeira vez. O que fazem? Vendem na baixa, nas quedas, pelas emoções, por não prestar atenção, vou perder tudo. E compra na euforia, na alta e tudo mais. E repete isso sucessivamente e acaba perdendo dinheiro. Conheço gente que perdeu todo o seu dinheiro usando essa estratégia danosa que é baseada na emoção. A bolsa caiu 10%, caiu 5%, vai vendendo na queda antes de perder tudo e vai comprando na euforia quando o mercado está em alta, e tem que ter muita cautela. E isso é importante, não repetir isso. Quanto ainda a estratégia clássica, lógico, comprar na baixa, vender na alta, todo mundo sabe dessa estratégia clássica. Mas antes, por isso que eu falo sempre, o quinto passo é ter um suporte que é fundamental. Hoje eu estava lá assistindo os consultores, o geninho lá da estratégia dessa corretora, mostrando lá como que ele auria para fazer, para a escolha. Lógico que a gente sabe analisar o yield de uma ação, tem vários pontos, sabe observar o básico de um gráfico, sabe observar o ponto das curvas, analisar o longo. Isso é básico, claro, qualquer pessoa noções mais básicas sabe analisar isso, mas esses caras passam horas e horas estudando, horas e horas vendo gráficos, horas e horas observando o comportamento de ações no Brasil e no mundo, horas e horas conversando com uma série de consultores, de investidores, observando o comportamento. Eles têm muito mais capacidade, muito mais conhecimento e muito mais informação que possa dar direcionamento. Acertam sempre? Não, não acertam sempre. Não tem garantia. Esse ano muitas carteiras caíram, como qualquer outro investidor, 80%, 60%, 70%. Agora outras com dicas comuns subiram 45%, subiram 20%, 30%. Então ninguém acerta sempre, ninguém erra sempre. Então ter o suporte é fundamental e é importante observar isso para que você possa ter um crescimento contínuo, ordeiro, moderado. E tem muita gente boa, muita gente inteligente com capacidade que possa dar esse suporte. Por isso que hoje os cursos Self-Made, que faça você mesmo, tem crescido muito. Eu tenho aqui diversos grupos, participo de vários grupos, várias mentorias, várias consultorias que vão nos ajudando a crescer. Teve uma estratégia nossa que a gente viu num grupo, uma sugestão que cresceu 45%, mesmo esses gênios de grandes corretoras não viram. Então é importante participar, por isso que a rede de network, fazer amigos e etc, que tem e ajuda muito isso, e é um ponto fundamental que funciona na prática, tá? Estudar sobre, e outra, eu vou te dizer aqui a mais importante dica desta live, deste vídeo, que se você puder anotar, anota aí, que essa é a mais importante, que eu digo para os meus filhos: estude sobre vendas, estude sobre investimento, estude sobre o mundo digital. Quem estiver fora desses 3 pontos, não é uma questão de sobrevivência para o atual e para o futuro. Quem estiver fora desses 3 pontos sobre vendas e investimentos no mundo digital, não vai sobreviver, seja qual for a sua profissão, para o futuro, para o atual e para o futuro, não vai sobreviver, tá certo? 6º passo é paciência e foco. Paciência e foco. Para justamente manter a direção,
evitar as distrações e não se envolver nem se abalar com as emoções no momento. Porque o que mais tem é emoção momentânea. E ninguém está isento a isso. Por isso que você tem que ter paciência e foco. E isso ninguém recomenda, meio quilo, 1 quilo de paciência. É uma coisa que você adquire a cada aprendizado, a cada campo de batalha, a cada vivência sua e a cada instante seu. Então, mas paciência e foco são indispensáveis. 7º passo é a disciplina, manter a organização e se manter nos passos anteriores. Porque sem disciplina, sem boa vontade para você e sem organização, você não se desvia rapidamente, você não tem foco, você não tem humildade, você não vai buscar um suporte, você não vai ter estratégia, você não vai ter capacidade de fazer amigos, você não vai ter equilíbrio. Sem disciplina você não vai buscar o conhecimento. Então é importante a disciplina para você manter a sua organização e você continuar mantendo esse loop infinito de busca de soluções. É fundamental manter a disciplina. E é assim que se cresce financeiramente. Essas mentes aqui, esses grandes nomes, não fizeram isso sem disciplina. Porque uma coisa que é comum a todos nós seres humanos é a fragilidade. A fragilidade, ela bate a porta de todos nós. E é a disciplina que faz a gente voltar, é a disciplina que faz a gente manter o bom hábito, é a disciplina, porque economizar é um bom hábito, investir é um bom hábito, buscar boas coisas saudáveis é um hábito. Então é a disciplina que faz a gente entrar no eixo e trilhar esse caminho de sucesso, de crescimento financeiro e que nos ajuda a sair sempre de qualquer sufoco e nos evita principalmente cair em qualquer sufoco. É a disciplina. Tá certo, gente? Então, só para que a gente aterrisse aqui o conhecimento. O que você aprendeu hoje? Você aprendeu um pouco da história desse homem que eu recomendo você pesquisar, Warren Buffett, que tem dezenas de livros, frases, e ele dizia uma coisa assim, ele disse para Alice, se algum dia, alguma opinião, durante o decorrer da história, né, ela estava pesquisando o livro, alguém falar uma versão de algum fato diferente da minha, fique com a menos lisonjeada, ou seja, humildade. Né? Então você aprendeu um pouco sobre a história desse homem, você aprendeu um pouco das características fundamentais dos bilionários, que é a humildade, e você aprendeu as características comuns de pessoas que fazem crescer financeiramente o seu patrimônio. Lembrando uma coisa que o Bassi fala, que patrimônio é ego. E dividendo, que é uma coisa que as ações pagam, que as empresas pagam corriqueiramente, ele é um dos homens individuais que mais recebe dividendos no Brasil e recebe um dividendo maior que muitos salários de grandes atletas aí no mundo afora. Dividendo é o que alimenta o seu bolso e patrimônio é o que alimenta o seu ego. E patrimônio, ele não é para vender, ele diz que não vai vender, né? Patrimônio é ego, dividendo é bolsa, é uma coisa interessante. Então você aprendeu aqui, ter conhecimento profundo, ter equilíbrio, notável capacidade de fazer amigos, ter uma estratégia, ter suporte fundamental, paciência e foco, disciplina para manter a organização e se manter nos passos anteriores. E naturalmente, eu termino sempre dizendo, continue nesta saga aqui, nesta jornada de conseguir os 20%, de ser essas pessoas que fazem parte dos 20%, que vão alcançar essa liberdade financeira, esse crescimento financeiro, porque você merece, principalmente porque você está nos acompanhando. Esse é o grande convite que a gente faz. Amanhã eu vou continuar aqui te contando mais segredos para você sair do sufoco e crescer financeiramente. Eu sou Augusto Fernandes e tenho a alegria de compartilhar este conhecimento com você. Obrigado e até amanhã. Olá, amigos! Aqui eu te ensino a sair do sufoco e crescer financeiramente. Para você ter poder de escolhas
e realizar os seus sonhos. Eu sou Augusto Fernandes e tenho uma grande alegria em compartilhar com você esta jornada que é a 19º dia seguido. Por que falar do dinheiro? Nós escolhemos esse tema porque é fundamental para essa jornada abordarmos a temática dinheiro, entendermos como se processa, entendermos que o comportamento humano, 80% é responsável no tocante ao dinheiro, das consequências, dos resultados, e apenas 20% no tocante ao conhecimento. Isso é tão verdade que observem que mais ou menos a cada 7 pessoas no mundo, de 10 a cada 7 pessoas no mundo, não só aqui no Brasil, tem problemas no tocante às finanças, tem problemas no tocante à ordem financeira. Então, se você quer aprender sobre este assunto, fica com a gente aqui até o final, já dê aí a sua curtida, o seu like, já comenta, compartilha e, lógico, chama mais gente para essa conversa. Vamos lá. Hoje eu queria falar um pouco, hoje a gente passou o dia numa corretora, uma tarde toda, analisando investimentos, analisando estratégias, analisando o cenário político, econômico, global, fazendo estudos desde 2019 até hoje de vários comportamentos e índice e de ações naturalmente, de uma forma geral do mercado, e traçando estratégias para o ano seguinte. Isso é muito comum a gente fazer análise de investimentos com os nossos home broker, que é uma expressão muito utilizada com os corretores. E eu tive hoje o contato, o acesso a esse livro, que é um raro. Esse livro é uma biografia robusta do Warren Buffett, A Bola de Neve, porque além de ser uma estratégia usada por muitos investidores com esse mesmo nome, é também uma brincadeira que ele fez aos 8 anos. Ele foi rolando com a neve e foi gostando, que foi aumentando o volume, e ali ele conseguiu ver o mundo todo. Até ele cunhou uma frase muito interessante, eu queria que vocês prestassem atenção. A vida é como uma bola de neve, é importante encontrar uma neve úmida e uma colina bem grande. É interessante essa analogia. Para quem não conhece, o Warren Buffett é o 5º homem mais rico do mundo e tem uma fortuna aproximadamente de 104,4 bilhões de dólares. É uma fortuna notável. Ele e o Bill Gates, que são amigos, estão empatados. O resultado, como eu disse, este livro da sua biografia, que levou pela Alice Schroeder, levou 5 anos. Uma das coisas que ela disse foi assim, ele falou assim: Alice, ainda bem que é você, não se preocupe com prazo e escreva dentro do seu entendimento. E ela levou 5 anos. E ela disse que essa é a primeira grande lição que ela aprendeu com ele, foi da humildade. E isso é verdade, gente. Dos 4 bilionários que eu conheço pessoalmente, uma característica comum a eles é a humildade. Humildade é uma coisa fundamental para crescimento financeiro, para a vida com uma forma geral, mas para o crescimento financeiro, para lidar com o dinheiro, humildade ela é fundamental e muito importante. Então, hoje nós vamos abordar alguns pontos que eu acho fundamental. A gente já falou aqui, se você ainda não assistiu, procura aqui no feed, você que está assistindo aqui pelo Instagram, procura no feed, a gente já falou de hábitos e atitudes como mentalidade financeira, abundante, gastar menos do que ganha, ter reserva financeira. A gente já falou vários pontos acerca disso, mas hoje eu quero falar sobre características. Eu vou falar algumas características que a gente acha fundamental que as pessoas ricas têm, especialmente os bilionários, pessoas que têm fortuna no mundo todo. E eu queria falar a primeira característica que é fundamental: profundo conhecimento. As pessoas ricas, os bilionários em especial, eles têm profundo conhecimento. É o caso do Warren Buffett, é o caso do Luiz Bassi,
aqui o nosso Buffett brasileiro, é o caso do Luiz Alves, é o caso de tantos nomes conhecidos ou desconhecidos do grande público. Por exemplo, aqui nessa série tem até o terceiro, o Fora da Curva, que são grandes investidores ou nomes de gestores de fundos, de alguns bilionários, de alguns gestores de fundos. Esses caras são tremendamente de grande conhecimento, principalmente os gestores de fundo, né, de grandes fundos com bilhões e bilhões de reais. Esses caras têm um conhecimento profundo. O Breda, por exemplo, o Rick Breda, se você não segue esse cara, hoje ele não tem mais conta no Twitter, mas tem no Instagram. Ele é uma das aulas que eu assisti com ele, fantástica. E o gestor do fundo do Black, do fundo que ele faz gestão, o Luiz Alves, que eu até falei aqui, um homem profundamente humilde. Estava lá num dos eventos da XP, lá em São Paulo, e estava dando a aula, alguém estava dando a aula, e o Luiz Alves entra humildemente e senta no chão, um monte de bambambam, e um dos caras dando a palestra lá ficou besta. Luiz Alves, um dos grandes bilionários brasileiros, entra e senta no chão, no meio da galera. E o cara para a palestra, tem essa cena em ícone, aí quem quiser procurar, ícone, e diz assim, pô, um cara desse, bilionário, gestor de um grande fundo, praticamente ele é um dos principais acionistas do seu próprio fundo de investimento, entra pianinho, em silêncio, senta no chão, um senhor já acima dos seus 70 anos, e assim são essas galera aí, acima dos 70, octogenário. O Warren Buffett tem 92 anos, para vocês terem noção, fez aniversário recente, né, se eu não estiver equivocado. Então esses caras têm profundo conhecimento e uma humildade notável. Mas sabe o que eles têm em comum também nesse quesito conhecimento? Eles desligam a TV e abrem o livro. O Buffett, ele tem o hábito de ler, sempre teve, 6 horas por dia em média. Ele mesmo diz isso em vários documentários, em várias entrevistas. Augusto, mas isso não é comum para nós simples mortais. É verdade, comum, nós simples mortais não temos então esse hábito comum. Mas, no entanto, nós simples mortais muitas vezes maratonamos séries de 10 capítulos, de 5 capítulos, de 3 capítulos e tantas minisséries, e isso leva 5, 3, 6 horas. Tá vendo a questão de escolha? Mas a gente pode começar a ler 5 minutos por dia. Eu não gostava de ler, detestava ler. Era uma coisa que eu não gostava, lia forçado mesmo. Um dos meus mentores, o confrade irmão amigo Cajazeiras, me forçava a ler, até quando eu conheci e desenvolvi o hábito da leitura, e comecei a ler, lia pouquinho mesmo, lia uma página e depois foi lendo, foi aumentando. Um belo dia estava lendo 15 páginas, um belo dia a gente estava lendo 2 horas, um belo dia a gente estava lendo 6 horas, e acontecia isso principalmente em finais de semana ou noites intermináveis. Então, meus amigos, eles têm esse hábito de trocar a TV por leitura. Uma vez tem também esse chavão que é muito conhecido, vocês sabem, porque grandes carros como Lamborghini, Ferraris e muitos outros carros, né, mais assim exclusivos, uma Bugatti e outros carros assim, muito mais exclusivos, não passam comerciais na TV porque os seus compradores não estão lá. Tem esse grande chavão e é muito conhecido. Isso é uma grande realidade. Então ninguém é rico à toa, embora isso o Warren Buffett fala, né? Diz assim, a teoria do Balzac, né? O Balzac que diz assim, atrás de uma grande fortuna sempre há um crime. E o Buffett, já na orelhinha aqui do livro, ele fala para Alice que não se aplica a teoria de Balzac. Ele dá uma caminhada lá na Brush, que é a sua empresa, né? Na Brush, que é a sua empresa, a primeira empresa que ele comprou, e explica toda a história, o resultado desse livro.
Tá? Eu quis fazer esse en passant só para vocês terem uma ideia. Muitas vezes o de repente não é tão de repente, é 30, 40, 50, 60 anos. Para vocês terem uma noção, o Warren Buffett compra a primeira ação com 11 anos de idade. Mas a sua fortuna só começa a crescer mesmo depois dos 50. Só para a gente ter uma noção, de repente levou mais de 40 anos. Segundo, ter equilíbrio. Muitas pessoas gostam de chamar estabilidade. Particularmente eu não gosto desse termo estabilidade, principalmente no tocante ao financeiro, no tocante a carreiras. Esses dois pontos, esse termo para mim não se aplica. E aparentemente eu também não estou sozinho em achar isso. O Flávio Augusto, que é outro bilionário brasileiro, também acha isso também, concorda, a gente tem a mesma opinião. Porque a estabilidade é uma ilusão, ou você está crescendo ou você está caindo, não tem estabilidade do ponto de vista de carreira e financeira. Porque imagina, financeiramente, por pior que seja um investimento, por pior que seja a taxa de juros, o rendimento, a poupança, que para a grande maioria dos grandes investidores não é um investimento, não é uma excelente escolha de investimento, ela no máximo ela nem acompanha a inflação, muitas das vezes ela empata o zero ou fica abaixo, então ela corrige um jurinho ali. E um pior investimento você perde dinheiro, então a estabilidade do ponto de vista financeiro não existe. Então a melhor saída é o equilíbrio, eu gosto mais desse termo, porque a palavra equilíbrio pressupõe que você já arrumou a casa antes, e para você caminhar você precisa ter equilíbrio. Equilíbrio nas emoções, equilíbrio nas ações são fundamentais para você crescer e organizar-se financeiramente. É a base de tudo. Tanto é a base de tudo que para o ser humano, o primeiro passo, quando a gente fica em pé, a primeira coisa que a gente usa é o equilíbrio para poder caminhar, para poder seguir adiante na vida. O equilíbrio ele é fundamental, por isso que essas grandes mentes, esses grandes nomes de sucesso, e essas pessoas que fazem e continuam fazendo fortuna, elas têm equilíbrio, controlando as suas emoções, e elas não se deixam levar pelo momento. Terceiro, notável capacidade de fazer amigos. O Warren Buffett é o único livro que ele recomenda, que ele leu, né? Esse livro é da década de 30, do Dale Carnegie. Eu tenho aqui a versão mais moderna, né? Que aqui é na era digital, mas o livro original é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Eu tenho o original, não está aqui comigo, está na minha outra biblioteca, mas é o único livro que ele diz recomendar, porque foi o primeiro livro que ele leu, e ele tem essa notável capacidade de fazer amigos. É uma das características que a Alice destaca aqui na Bola de Neve. Porque os bilionários têm isso, eles têm uma imensa rede de network, eles conseguem alguém sempre para ajudar, para contribuir, para somar. Isso a gente viu muito profundamente no Vale do Silício. Era incrível em culturas de algumas empresas. Isso é fantástico. Então essa notável capacidade de fazer amigos, tanto é que o Bill Gates e o Warren, essa parceria, os fizeram, renderam para eles bilhões, tanto é que